Vou passar a palavra ao senhor Bortoni para fazer a sua pergunta. Não é bem uma pergunta. É a constatação que o senhor disse o que ele disse. A história do cadeado. O inventor americano e o inventor brasileiro criaram ao mesmo tempo o cadeado. Processo para lá, processo para cá, o tempo foi passando, todo mundo começou a fazer cadeado. E hoje qualquer um pode fazer, tem várias marcas de cadeado. Mas começou com esse processo. Não se sabe como foi que isso foi feito. Os dois criaram ao mesmo tempo. Se duas pessoas fazem um cadeado, que é um bicho complicado de fazer ao mesmo tempo, sem um conversar com o outro, ou desenvolvem uma teoria, né, tão complicada, tão complexa, né, tão rica quanto a da evolução, imagine criar umas frases assim, que vêm do nada, né, Castro? A nossa hora está se estendendo, mas está muito interessante o nosso bate-papo. Só passar aqui para o nosso filósofo Alberto. Boa noite a todos presentes, aos que estão nos assistindo. Eu vou, talvez não uma pergunta, mas gostaria que vocês tocassem nesse assunto, talvez da estética ou das estéticas dentro da questão da literatura. Olha, eu sempre procuro seguir um pouco as normas, aquilo que está posto lá enquanto estilos literários, né? Mas também faço questão de transgredir, porque eu acho que a transgressão da forma é uma maneira da gente mostrar que é capaz de criar também estilos e não viver em cima exclusivamente daqueles estilos já tão conhecidos, já tão apregoados. No cordel, eu faço isso mudando a posição, muitas vezes, das rimas. E eu pesquisando, eu vi que existem mais de 90 formas de escrever cordel. Isso, se a gente comparar sextilhas, setilhas, décimas, galopes. Então, essa variação eu acho que é muito salutar. E a questão de escrever como fulano, cicrano, beltrano, não é? Pode ser até inspirador, mas não é, para mim, uma obrigação. Eu sinto a necessidade de, sempre que possível, colocar a minha própria maneira de fazer. Embora eu procure não fugir demais, não é, daqueles estilos literários que já são tão preconizados. Às vezes até eu brinco de conversar um pouco com autores antigos. Como eu converso? Eu converso às vezes poeticamente. Eu leio o texto, por exemplo, de Olavo Bilac, eu trago para a nossa realidade atual e coloco um pouco da minha maneira muito peculiar de escrever, às vezes até puxando um pouco para o nosso linguajar mais popular. Então, eu acho que a questão da estética até já foi motivo de debate aqui sobre o que é certo, o que é errado em termos de poesia, o que é melhor ou o que é pior, se é poesia, o que é o bom e o que é ruim, se é poesia rimada ou poesia não rimada. Houve até quem dissesse que rimar era muito fácil, só que poesia não é só rima. E independente de ser rimado, existe sentimento. Então, havendo sentimento, não precisa se preocupar se está fazendo o politicamente correto, né? Ou o que é mais agradável para o público, né? Ou para muita gente. Porque você pode ter algumas pessoas que prefiram também a maneira de você fazer.
desse fazer literário mais livre, mas muito consciente, muito responsável, demonstrando conhecimento, inclusive, dos estilos literários. Já houve discussões aqui sobre contos e crônicas também, né? Onde um escrito deixa de ser conto e passa a ser crônica e vice-versa. Eu resumo isso numa pequena frase. O que importa é o que eu conto. Não interessa se é conto ou crônica. Alberto, a minha mestra de letras aqui, né, Liz, ela lia e eu tinha algumas dúvidas, perguntava e ela sempre me respondia e me acalmava. Dizia, não existe mais certo nem errado, não existe escola tal, não existe mais ajuste, não existe mais limites, né? Tudo é possível, tudo pode ser feito, tudo é dado nascer, né? Mas se a gente quer uma escola parnasiana ou se quer escrever livre, né? Mas não se pode sim perder a ideia da estética, né? De fazer o acabamento, de tornar aquilo um produto esteticamente atraente, né? O melhor possível. Se alguém opta por fazer dentro dos limites de um manual, das normas que algum escritor diga, né? E ele vai seguir aquilo à regra, é uma opção, né? Como do outro lado, alguém que, não, eu vou escrever como me vier à cabeça, sem me preocupar com escola, né, com estilo, com limites, com alcances, ou com... Não importa. Mas o que vai fundamentar, o que vai dar o valor final ao trabalho é a busca da estética. Se alguém, hoje em dia, escrevendo parnasianamente, né, conseguir ser bem sucedido, ora, não importa que ele foi parnasiano, né? E não vai ninguém pensar que vai atingir um bom resultado apenas porque decidiu que não vai seguir escola nenhuma, vai escrever livre, como pensa, como quer e como deseja, né? E o resto que se exploda. Não vai acontecer também se por trás dessa ultra liberdade que ele se dá, se ele não atingir, né, um valor estético mínimo que atrai as pessoas. Porque aí, para juntar um ponto anterior que eu disse aqui, as histórias são todas as mesmas, né? As histórias já estão aí nos relatos orais, nas inscrições rupestres, na Bíblia, no Alcorão, no Tao Te Ching, em todos os livros, em todos os romances, em todas as histórias. Para muitos críticos, romances basilares já foram escritos, né? Então, onde se pode inovar é aonde? É na narrativa, ou seja, na estética. Boa noite a todos. Eu ainda estou muito curioso sobre o processo criativo de vocês e como a gente está se aproximando do fim. Eu gostaria de perguntar sobre o fim. Como vocês reconhecem ou escolhem o fim, seja de uma história, de um personagem, seja o fim de um livro? Porque eu acredito, foi-se dito que escrever é fácil, também se falou um pouco da importância da narrativa, e eu também acredito que como escritor é muito importante você saber como acabar, quando acabar e como acabar. Eu acho isso uma das partes mais desafiantes às vezes, porque você, como escritor, tem aquele poder de acabar ou as histórias ou o livro em si. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como é o processo de vocês em relação ao fim. José Garcia. Garcia, quando a gente se mete a escrever um livro, vem à nossa cabeça muitas coisas que a gente lê sobre os outros escritores e que parecem coisas assim, às vezes meio piegas, às vezes meio prosaicas, às vezes meio marketológicas, mercadológicas, né? Autopublicitárias e tal. Mas quando a gente começa a escrever, a gente vivencia realmente algumas coisas que são realmente muito interessantes, que faz parte da magia desse universo. E uma das coisas mais que eu vivenciei com mais força foi exatamente essa, de que você não é e nem deve ser o dono da história, né? Você pode ser o criador, mas você não é o dono da história, aquele que diz até onde vai e onde termina,
né? E esse ponto que você colocou realmente é um ponto fundamental, né? Quando terminar, onde terminar, né? Esse papel, eu li muitas vezes isso e achava uma coisa meio piegas e tal, mas eu experimentei isso e acho que foi um processo muito enriquecedor para mim. Quem termina a história são os personagens, né? São os personagens. É interessante, eu acho que essa é uma das magias do processo de criação, no caso de escrever, né? É que você vai escrevendo a história e de repente os personagens começam a afunilar a sua coisa. Claro que depois, quando você deixa o pão fermentar e você vai retrabalhar e tal, claro que você tira alguma coisa, você coloca outra, você emenda, você melhora, né? Mas o fim, o encaminhamento, ele vai sendo dado pelos personagens. O personagem vai arrancando de quem escreve a fala, o comportamento, as definições, as escolhas, ele vai arrancando da gente, né? No começo a gente começa a dizer, não, a gente descreve o personagem, né? Ele é assim, assim, né? E depois essas características que nós demos ao personagem, eles começam a cobrar de nós. Se você diz que eu sou assim, então eu vou agir assim, eu não posso agir assado. Eu não seria eu se eu fizesse assim, né? Então ele começa a tirar de nós o comportamento dele. Pode parecer uma coisa assim, esse cara aí fez um livro, já está tão encantado assim, que seja, pode parecer piega, pode parecer meio bobo, meio ingênuo e tal, mas é uma coisa muito verdadeira. O personagem, você constrói e depois ele lhe cobra a construção que você deu a ele. E ele passa a fazer essas coisas. Na interação com os outros, ele começa a fechar a trama, né? E no final, a trama que os dois fizeram entre si aponta o final ali, dali você não pode passar, né? Você pode até fechar a frase será sua, né? Mas o encaminhamento, o final da história, o down ou o up, né, terá sido dado por eles. Você só faz escrever. Eu concordo com o Osaías, só queria acrescentar uma coisa. É que nesse processo criativo que a gente vai fornecendo os elementos que vão compor o personagem, as ações, nós terminamos, eu pelo menos sinto isso, termino pensando sobre como o leitor vai estar com relação à continuidade daquele texto. Isso como elemento que faz com que eu refreie mais os impulsos. E com isso eu terminei desenvolvendo uma maneira de escrever e até delimitando um pouco o tamanho, ou o comprimento, né? O alongamento dos textos, porque eu começo a me colocar em determinado momento, depois de refazer leituras, depois de escrever e ler, e pensar e refletir sobre, e depois de ter passado por todo aquele processo que nem sempre a gente está dominando, não é? Que foge um pouco ao nosso domínio, aí chega a hora da reflexão de como o leitor, vai sentir. E muitas vezes é chegada a hora de parar exatamente em função disso. Porque é como se o leitor estivesse dizendo nos meus ouvidos, chega, eu já não aguento mais tanto detalhe. Você está querendo colocar coisa demais e já chega, já é suficiente. Então, pronto, Aloysio completou aqui, que muitas vezes a gente, na ânsia de dizer, na ânsia de comunicar, na ânsia de tirar o fósforo que está adormecido, né, dentro da gente, a gente termina querendo dizer tudo. E a gente sabe que é interessante que o leitor tenha uma participação. Eu conheci um escritor, Rui Zinck, lá em Portugal. Eu fui uma viagem única e tive o privilégio de me hospedar
a 50 metros de um boteco, onde baixavam, né, alguns escritores de Lisboa. E conheci o Ruizinho lá. E o Ruizinho fez um livro de uma forma impressionante. Ele escreveu um livro, O Surfista, onde ele jogou o esboço do livro na rede de contatos dele e começou a pedir para o pessoal ir construindo com ele. E na medida que o pessoal ia mandando informações, ele foi montando ali dentro do livro dele e terminou sendo um livro a múltiplas mãos, né? Escrito dessa forma. Então, depois que eu vi essa narrativa do Ruizinho, depois que eu li o livro do Ruizinho, eu cheguei à conclusão que vale a pena a gente, no processo de construção da escrita, da própria escrita, a gente parar para pensar muitas vezes o que é que o leitor vai pensar sobre o que a gente está escrevendo. Embora a gente se coloque lá de uma forma, né, bastante intensa. Mas aí tem essa hora que eu acho que é um fator também que limita um pouco, né? E diz, está na hora de parar assim, de encerrar o livro, ou o conto, ou o que seja, esteja sendo escrito. Bacana. E infelizmente está na hora de encerrar também a nossa quinta literária. A quinta literária é isso aí. É esse bate-papo de um nível altíssimo e legal que a gente curtiu realmente hoje, né? Ouvindo ideias de uma forma interativa, onde muitas vezes os nossos questionadores já também participam e respondem também. Isso é muito comum e eu me lembro de um dia que se falou sobre essa questão do personagem ter vida e a coisa foi incontrolável aqui, sabe? Porque são muitos escritores que participam, né? E depois a gente foi comentar isso, eu disse, chame Tim Maia, porque virou... era um condomínio de personagens de vida própria e cada um se revelando de um lado e um escritor de um lado reclamava, disse, não, porque os meus têm vida e fazem isso comigo e tal. E a quinta-feira, a quinta literária é exatamente isso aqui. É esse debate onde a gente fala sobre literatura, a gente fala sobre o processo literário, o processo criativo, né? E por isso que ela é fantástica. Ela é fantástica para todos nós. Muito obrigado. Atrapalhei. Fica à vontade. Não, eu só quero dizer que nada acabado, não é? Nós não estamos aqui com verdades absolutas, nós estamos apenas levantando situações que são pouquíssimas em relação às inumeráveis situações que podem existir no processo de escrita, né? No processo da escrita. Só isso. Obrigado, professor. Então, o nosso encerramento, eu passo a palavra novamente para os nossos convidados. E lembrando, Dan Cleide está me fazendo uma lembrança, que nós estamos com uma programação para também não só ocupar as quintas-feiras, mas tem um desejo, um sonho nosso de também ocupar os sábados com um evento literário. É lógico que essas coisas nascem devagar, aos poucos, a gente tem que chamar, convidar, tem que pensar. Esse processo do pensar é coletivo também, com muitas contribuições das pessoas que estão aqui. E nós já estamos com a data marcada, dia 13 de fevereiro, primeiro sábado após o Carnaval, teremos o primeiro evento de sábado, às 5 horas da tarde, que nós estamos denominando de leituras interativas. Nós vamos fazer uma leitura de um determinado clássico, ou de alguns clássicos, com um mediador, que é um palestrante que adora esse autor e que vai falar um pouco mais sobre isso e que vai ler conjuntamente. Então, já está escolhido que será Dostoiévski, o primeiro, e o Rubem G. Nunes, que aliás é o autor da ideia deste bate-papo. Nesse formato, ele está sendo convidado especialmente para também ser o primeiro mediador. Então, marquem
lá na agenda de vocês, dia 13 de fevereiro, o primeiro sábado, após o Carnaval, teremos às 5 horas da tarde aqui nossa primeira leitura interativa de 2016. Esperamos que consigamos tocar também para frente mais esse espaço, né, para a literatura. Então, feito o registro, agradecendo demais a presença, os nossos espectadores do Aqui Assim, do Aqui é Assim TV.com, tá certo, Carlinhos? Tudo certinho? Aqui é Assim TV.com. Agradecendo demais a participação que vocês tiveram conosco, os nossos convidados aqui também, e passando para Marcos Medeiros e para Alçair Vasconcelos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, participar aqui da Quinta Literária da Nobel, que é assim que eu faço questão de chamar, porque a Nobel nos abre o espaço e nos dá todo apoio, e de uma forma muito elegante, não é? Um nível elevado, os participantes, as pessoas que estão presentes, todas são pessoas que realmente amam a literatura, que têm todo o interesse, e só tenho a desejar sucesso nos outros momentos que virão, e inclusive o do sábado, porque eu também sou uma pessoa que defende um encontro aos sábados aqui, pela manhã, não é? De escritores, de amigos, para um bate-papo, para conversa franca, não é? Um café aí no Barros Café, né? E digo a vocês, eu já vendi muito livro, já autografei muito livro aqui no sábado, aqui na Nobel, porque diferentemente de muitas pessoas, eu, quando vejo um potencial leitor à procura de livros, e eu estando na Nobel, eu, logicamente, com todo cuidado, eu abordo o visitante, sendo conhecido ou não, e comento sobre a obra de autores potiguares, e por que não me incluir, porque já estou ali, né? Se não tiver mais nenhum, sou eu mesmo. E hoje tive a oportunidade de fazer isso com os amigos José Garcia e de Olinda, quando apresentei a Escola da Natureza, e eles adquiriram, e parece-me que é um único exemplar, né? A Luísa tentou pelo menos conseguir algum para trazer aqui, mas eu tive que tomar emprestado. Aproveito para devolver o livro que é de vocês, né? E, enfim, agradecer a presença de todos, a participação, a maneira gentil, a paciência que vocês tiveram em ouvir, não é, as nossas falas aqui hoje à noite. Obrigado. Eu também só tenho a agradecer, viu, a Luiz, e louvar que nesses tempos de WhatsApp, né, esse esforço de você reunir pessoas assim, tete a tete, uma prática que a gente já está, infelizmente, começando a perder, né, em torno de um tema que é enigmático, cujo futuro é enigmático, né, que é a literatura, que é a narrativa, que são as histórias, né, que as pessoas contam umas às outras, né. Eu acho isso, sem dúvida, um esforço que merece um Nobel. Né? Merece um Nobel. Pessoal, então, encerrando a nossa quinta literária da Nobel, professor, a quinta literária da Nobel, lembrando que os autores permanecem conosco e em seguida, como tradicionalmente acontece, uma sessão de autógrafos. Muito obrigado a todos, obrigado a quem está conosco pela web e uma boa noite. Obrigado.